esse conceito de débito-crédito, essa noção de débito-crédito. Certo? Muito bem, maravilha. Agora, nós vamos para o inciso 3º do artigo 155, parágrafo 2º. O inciso 3º traz uma característica do ICMS, que é a seletividade. O que é a seletividade? É uma característica do imposto que faz com que, quanto mais essencial o produto, menor a alíquota. Quanto mais supérfluo o produto, maior a alíquota. Mas há um detalhe fundamental aqui. A Constituição Federal exige a seletividade para o IPI e apenas faculta a seletividade para o ICMS. Vamos dar uma olhadinha? Inciso 3º do artigo 155, parágrafo 2º. Vamos lá. Seletividade. O ICMS poderá ser seletivo. Poderá ser seletivo. Não será obrigatoriamente seletivo. Olha o detalhe. Ele poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Então, a característica seletividade faz com que, quanto mais essencial a mercadoria, menor será a sua alíquota. Ao contrário, quanto mais supérflua a mercadoria, maior será a sua alíquota. Essa é a seletividade. É importante lembrar que no caso do IPI, ele tem que ser seletivo. E no caso do ICMS, ele poderá ser seletivo. Muito bem. Esse poderá ser seletivo causa algumas aberrações no que diz respeito ao ICMS. Por exemplo, no Estado do Rio de Janeiro, e não é só no Estado do Rio de Janeiro, porque os produtos supérfluos são estabelecidos através de convênios, caviar não é considerado supérfluo. Não é. Serviço de comunicação combustível mas caviar não. Joia não é considerado supérfluo. Se fosse a questão do IPI, caberia até um questionamento judicial com relação a isso, porque o IPI tem que ser seletivo. Então, o alíquota de um produto essencial não pode ser igual, muito menos menor, do que um produto, ou maior do que um produto supérfluo. Mas no caso do ICMS não há como questionar isso, porque a Constituição apenas determina que ele poderá ser seletivo. Não é uma exigência a seletividade no caso do ICMS. Numa das provas, inclusive foi da ESAF com relação a essa questão do ICMS, perguntava uma das características comuns do IPI e do ICMS. A resposta era seletividade. Mas, cuidado, embora seja uma característica comum aos dois impostos, porque a Constituição cita essa característica no caso dos dois impostos, no caso do IPI ela é obrigatória, mas no caso do ICMS ela é facultativa. O ICMS poderá ser seletivo. Muito bem. Agora, nós vamos entrar em um aspecto fundamental, mas muito importante, no que diz respeito ao ICMS. Essa matéria que nós vamos entrar agora, que diz respeito à fixação das alíquotas do ICMS, é uma matéria exigida demais em concurso para a área federal, concurso para a área municipal e, obviamente, em concurso para a área estadual. Então, é da maior importância. Nós vamos observar agora, a partir do inciso 4º do artigo 155, parágrafo 2º, que o legislador estadual ele tem a sua competência para fixar alíquotas do ICMS muito restrita, muito restrita. Não é como, por exemplo, o legislador municipal fixar a alíquota do IPTU, que tem uma liberdade. Não é assim. No caso do ICMS,
é muito restrita essa competência do legislador estadual para fixar as alíquotas do imposto. E é isso que nós vamos conhecer a partir de agora. Legal? Vamos começar com o inciso 4. Lembrando, antes de olharmos o inciso, que nós temos dois tipos de alíquota. Na verdade, a Constituição cita 3 tipos de alíquotas. Alíquotas internas para operações dentro do Estado, alíquotas interestaduais para operações entre Estados e de exportação, também é citado na Constituição. Embora essa seja uma imperfeição da atual Constituição. Porque a Emenda Constitucional 42, nós vamos estudar, ao estudarmos o dispositivo que ela modificou, excluiu da incidência do ICMS qualquer coisa que vá para o exterior. Então, hoje, nós não temos mais alíquotas relativas à exportação, mas o texto da Constituição ainda mantém, em função de uma imperfeição, né, essas alíquotas. Na verdade, hoje, na prática, nós temos alíquotas interestaduais e alíquotas internas. Certo? E temos também as alíquotas de importação, mas de exportação não temos mais. Nós vamos ver. Inciso 4. Como é a fixação das alíquotas interestaduais do ICMS? Vamos ver. Como é que funciona isso? Alíquotas interestaduais e de exportação, embora eu coloco sempre ainda a exportação, mas eu gosto de colocar um traço aqui só para lembrá-los que, embora esteja no texto da Constituição, como está aqui, olha, embora ainda esteja aqui no texto da Constituição, a palavra exportação, saibam que não há mais ICMS incidente na exportação por força da Emenda Constitucional 42, que alterou o inciso 10, a linha A, desse dispositivo que nós estamos estudando. Mas, vamos lá. Resolução do Senado Federal, de iniciativa do presidente da República ou de um terço dos senadores, aprovado pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicadas às operações e prestações interestaduais, e o texto mantém lá a exportação, embora não haja mais. Então, observe que o legislador estadual nem sequer participa dessa fixação. Quem fixa é a resolução do Senado Federal. E é fundamental, é importantíssimo, tenho a certeza do que eu estou falando, saber a iniciativa de quem é e a aprovação. Iniciativa do presidente da República, a iniciativa é da resolução do Senado Federal, a iniciativa é do presidente da República ou de um terço dos senadores. Essa é a iniciativa. E aprovada pela maioria absoluta de seus membros. Estabelecerá, o Senado tem que fixar as alíquotas aplicáveis às operações interestaduais. Muito bem. Eu vou pedir para o pessoal colocar um quadro para mim, para nós já conhecermos estas alíquotas. Nós já vamos conhecer essas alíquotas agora, porque são fundamentais. Já vamos conhecer uma parte, inclusive, lá da lei do regulamento, que trata dessas alíquotas interestaduais, porque quem as fixa é o Senado Federal. Então, a gente guarda da seguinte forma. Vamos lá. Vamos colocar assim. Rico para rico, pobre para pobre, pobre para rico e rico para pobre. Ora, com todo respeito à região que nós estamos aqui chamando de pobre, mas é só para estabelecer essa diferença, para ficar mais fácil estabelecer essa diferença, o que nós estamos aqui chamando da região mais rica? É Sul, Sudeste
menos o Espírito Santo. E o que estamos chamando aqui de região pobre, nada contra a região, muito pelo contrário, eu considero a região mais bonita, mais interessante até de se viver no nosso país, que é a região norte, nordeste, centro-oeste, mais Espírito Santo. Ora, o Senado já fixou essas alíquotas. De que forma? Aqui em 12% e aqui em 7%. Então, essa você já tem que saber. Ah, boa, é legal, já estou sabendo até a lista de ICMS. É isso aí. Então, saindo do Rio para a região norte, nordeste, centro-oeste mais Espírito Santo, a alíquota é 7%. Saindo do Rio para sul, sudeste menos Espírito Santo, a alíquota de 12%. Só uma curiosidade aqui, é muito comum vocês, quando trabalharem na fiscalização, vamos imaginar que aqui está o estado do Rio de Janeiro, lá para cima o Espírito Santo, e aqui vamos colocar São Paulo. Bom, mas está horrível o desenho, eu sei que está horrível, mas deixa só para vocês entenderem o que eu quero dizer aqui. O que acontece aqui? É muito comum, nós temos nessa região aqui, uma região sucro-alcooleira no norte do estado do Rio de Janeiro. Então você para o carro na fiscalização, os caminhões estão saindo, todos com nota para o Espírito Santo, ou uma boa parte, porque a alíquota é de 7%. Mas na verdade ele vai entregar lá para o sul do estado. Por que eles fazem essa irregularidade? Porque a alíquota para dentro do estado é 18%. E para fora, para o Espírito Santo, 7%. E mesmo que tire uma nota para outro estado, como São Paulo, por exemplo, a alíquota é 12%, ao passo que no Espírito Santo é para 7%. Aí você para o caminhão fazendo uma blitz aqui, e ele vai dizer, não, eu estou passeando, vim pegar minha sogra aqui, que eu gosto de viajar com a minha sogra, e depois eu vou para o Espírito Santo. Não há como você multá-lo. Só há como você multá-lo se ele estiver descarregando em um determinado local, com um local de entrega do Espírito Santo. Mas essas irregularidades surgem em função da alíquota diferenciada, ou seja, 12% nessas circunstâncias e quando sai do Rio para Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, a alíquota de 7% que vocês já têm que decorar. Muito bem. Então, isso no que diz respeito às alíquotas